Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Esther e hoje estamos com o microfone novo, olha. No caso, é um microfone meio improvisado, isso é um fone, mas é só para vocês me escutarem bem. Tá tendo hoje muito barulho aqui do lado de onde eu moro, então, assim, pode ser que no fundo vocês escutam uma ruidez assim meio chatinha, mas com o fone vai reduzir mais esse impacto desse barulho insuportável, que eu só tô faltando arrancar os cabelos da minha cabeça com esse barulho irritante. Mas eu espero que vocês estejam me escutando com muita clareza. E hoje a tiragem não é uma tiragem assim muito normal em que eu faço durante os vídeos. Hoje a tiragem é mais sobre para um bate-papo. Bate-papo. Bate-papo é muito fraco para esse momento. Como é que vai ser o vídeo de hoje? Eu vou tirar cartas, tá? Então vai ser tipo uma tiragem. E a tiragem vai ser o seguinte: eu não sei o que é que vai cair na mesa. Eu não sei, de fato. Vai cair na mesa como se fosse um tema. É um tema de algo que eu precise falar para vocês. E eu vou pegar e falar, sabe? Então, por exemplo, vamos supor que alguém tá tendo dificuldade em relacionamentos amorosos. Aí o tema vai ser. Aí o baralho, vamos supor, vai dizer assim: deixe de ser otária, termine isso. É só um exemplo, gente. Eu não sei se vai cair isso mesmo, porque eu vou embaralhar as cartas e a gente vai ver o que é que vai cair aqui. Ao vivo, digamos assim, e vai ser surpresa pra mim e pra você também. Acho que pra você nem tanto, né? Porque eu acredito que o tema vai estar na capa do vídeo, já vão ter uma noção, assim, digamos. Então, vamos embaralhar as cartas. No caso, eu, né? Você só vai assistir, vai estar de camarote aí. E a gente vai ver o que é que tu vai escutar e o que é que eu vou falar, beleza? Então, vamos embaralhar. Vai dar um incômodozinho agora no ouvido, porque eu vou deixar o fone na mesa e vou embaralhar as cartas, né? Porque eu tô segurando aqui, né? Segurando e fica o ó, né? Não tem como embaralhar com a mão só. O que que eu tenho que falar para os meus espectadores? Para os telespectadores, para quem tá me assistindo? O que que eu preciso falar para quem tá me assistindo? Criança, trevo. Buque. Ah, já tirei, vamos tirar tudo logo. Oh. Eita, parece que estamos desesperados pra falar. Vamos manter a elegância e a calma. Brincadeira, eu gosto quando vocês jogam uma carta assim. Chicote, chave, cobra, lua. Carta. Chuvas de graça, pedimos a ti. Chuva de graça. Vamos. Não sei se embaralho esse ou deixo assim como tá. Vou deixar assim. Vai que surge alguma dúvida, né? Aí a gente pode responder com isso. Já que a desesperada tirou logo tudo. Não era pra tirar logo tudo. Gente, que é isso aqui? Tô me concentrando. Gente, eu vou. Pra ser mais fácil pra mim e pra vocês não esperarem tanto, eu vou falar o significado das cartas pra ver se meu raciocínio vai fluir aqui junto com vocês. Que delícia. Vamos lá. A criança fala sobre coisas leves, levezas. A criança é uma carta que, assim, muitas vezes, para eu não me confundir tanto com a cegonha, eu digo que a criança é como se fosse recomeçar.
ou crescer com mais leveza, com mais energia, coisas novas, entende? A cegonha traz, por exemplo, o bebê, digamos assim. A gente sabe que, que o bebê não vem da cegonha, mas quando a gente, sei lá, vai falar para uma criança, geralmente a gente diz o quê? Que o bebê vem da cegonha, né? A cegonha traz. Então eu digo que a cegonha, ela fala sobre trazer coisas boas para tua vida. E a criança fala sobre recomeçar. Recomeçar com mais leveza. Acho que eu tô entendendo aqui. O que é que acontece? Muita gente aqui que está me assistindo vê os problemas como tempestades densas. Só que o que está pedindo aqui é que para que em recomeços, em coisas novas, a gente não haja, digamos assim, com peso. A gente tem que aprender a agir de forma mais leve com nossos problemas, digamos assim. Não estou dizendo aqui para você ser irresponsável. Aqui o que estão pedindo é que para as pessoas que veja, observe. De um lado temos duas cartas muito densas aqui. Eu não sei se vocês estão enxergando, eu acredito que não tanto quanto eu, mas aqui temos as nuvens e aqui temos a cruz, que fala sobre duas cartas, assim, quando estão uma do lado da outra, me remete a confusões muito pesadas, que muitas vezes são alimentadas por coisas simples, ou seja, problemas simples são alimentados por ansiedade, que acaba tornando os problemas muito densos do que são naturalmente. É como se fosse dizer que é como se fosse dizer a tempestade num copo d'água. Tipo, não tem necessidade para tanto medo, para tanto aperreio. Vamos manter a calma. A gente não pode solucionar problemas assim, estando estressado. É como eu sempre digo, a cabeça não funciona com fome e nem com tanta perturbação. Geralmente, quando as pessoas estão estressadas, elas fazem o quê? Bebem, né? Bebem, assistem algo bom, fica com pessoas incríveis. Eu, particularmente, quando tô com problema, eu vou dormir. Ou eu como. Cada um tem suas características de amenizar as questões dos problemas, né? E eu acredito que aqui a gente tem que aprender a levar a vida com mais leveza. Eu acho que esse é o ponto. Aqui tem pessoas que levam a vida de uma forma muito tensa. Por exemplo, não estou dizendo que seus problemas são problemas pequenos, sabe? Porque aqui eu vejo de fato problemas extremamente grandes. Só que o que é que acontece? Para resolver esses problemas densos, a gente precisa ter uma mente calma, porque a mente calma consegue resolver as coisas com estratégias mais lógicas, mais concretas e trazer resoluções a longo prazo. Estrutura, que é a casa aqui, ó. A casa que está do lado disso aqui tudo fala sobre manter estrutura. Então, ou seja, peraí, gente. Desculpa, precisei tossir. Não me julguem. Aqui fala sobre manter estrutura, mesmo diante de problemas extremos. Só que você não precisa ser tão rígido com você mesmo. Eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo. Amor, vamos se amar um pouquinho, né? Vamos manter a calma e manter o autocontrole. Autocontrole é um termo meio errado para essa tiragem, peço desculpas. Não é autocontrole aqui. É levar os problemas com mais leveza. Porque, gente, a vida que não tem problema já morreu. Tá? Se você não tem problemas para resolver, se você não tem situação, você não precisa viver um inferno na tua vida, né? Mas se tua vida não tem alguma coisa para resolver, acho que tu tá fazendo alguma coisa de errado, porque assim, a vida sempre tem alguma coisa pra gente fazer, resolver, né? Até porque a gente tá vivo, né? Então,
Então é que muitas vezes você pode passar por problemas que te deixam confusa e que faz a tua vida ficar mais pesada do que já é. Mas aqui é como se estivesse pedindo para você levar as coisas com mais leveza, alegria, até mesmo gratidão, tá? Porque eu acredito que o buquê é uma carta que me remete também a muito ter gratidão. As pessoas geralmente recebem um buquê como forma de dão buquês de flores como forma de agradecimento, né? Não só de agradar. Então, leve a vida mais com gratidão. Acredito que também aqui o conselho é: o problema tá difícil, a vida tá difícil, mas agradece. Agradece por os problemas difíceis. Tu acredita nisso? Pois é, nega. É verdade. Eu posso estar parecendo muito. Como é? Muito monge, né? De dizer que a gratidão resolve as coisas. Mas eu ouvi dizer que a gratidão, você agradecer muito, é como se criasse uma barreira energética que lhe traz proteções e outras coisas. A gratidão também é uma forma de de fazer manifestar as coisas que tu quer. Por exemplo, Estel, tô sem dinheiro. Não fale isso. Você deve dizer assim: gratidão por ter muito dinheiro. Ou você pode dizer gratidão por não ter dinheiro. Eu acredito que esses dois opostos devem funcionar, mas eu acredito fortemente em que você deve agradecer por ter algo sendo que você não tem. Faz de conta que tem, sabe? Poxa, Estel, eu queria tanto estar em tal trabalho, mas eu não tô. Faça o seguinte: você pega e diz assim: eu agradeço por estar no trabalho que eu tanto quero, sabe? E você não fala da. Vai falando, mesmo que você não sinta isso, mas vai falando, que com o tempo vai se concretizando e as oportunidades vão vindo. Aqui tem muita questão da sequência 1, 1, 3, 3. Hum. Mesmo que a vida esteja difícil, situações difíceis estejam aparecendo na tua vida, haja como se esses problemas não fossem afetar a tua vida. Porque a vida não é só feita na base de problema. A vida é feita também para ser mais leve, para se divertir um pouco. E também aqui tem outra questão de cuidado com problemas que são pequenos, pequenos obstáculos que você acaba transformando em algo, em um fardo. Tem algo aqui com cotidiano. Não sei por que, mas eu vou falar isso. A disciplina é algo que é construído. Então, ou seja, mesmo que você faça pouquinho hoje, mas se você fizer pouquinho hoje e vai fazendo, você vai construir uma estrutura muito boa, vai construir uma casa, uma casa. Foca. Que casa? Enfim, não tá focando não, mas é a casa, gente. Eu tô vendo aqui. Você vai construindo coisas muito boas, então não foque em problemas que muitas vezes são problemas pequenos. Porque se você focar muito em problemas, esse problema vai crescendo. Sabe o cachorro? Sabe, tipo esse cachorro de rua? Que, tipo, ele quer. Vamos supor que você tá passando na rua, né? E o cachorro pega e late pra você. Se você ficar fazendo cara de assustada, de medo, o cachorro ele vai continuar latindo pra você e se duvidar ele vai avançar em você. Agora, se você gritar com o cachorro, sai pra lá, o cachorro ele vai se afastar, sabe? Então, assim, se você ficar alimentando o medo, a confusão, o medo ele só vai crescer, sabe?
Tem um filme que fala sobre isso, sobre a questão do medo, que é, eu não sei, é com aquele ator, eu esqueci, o Will Smith, eu não sei, eu não lembro. É, que o filme ele retrata muito essa questão do medo. Eu posso deixar na descrição se lembrar do filme, mas o nome do filme eu posso deixar na descrição, mas ele retrata muito a questão do medo. Agora sim, é um filme, eu acho um filme um pouco assustador. Ele fala justamente sobre você ter medo e muitas vezes o medo é uma ilusão, é algo que nem existe, sabe? Muitas vezes é algo que nem existe. Então a gente tem que, digamos assim, é um filme muito interessante, eu acho legal assistir, mas assim, pra quem tem peito, porque eu acho um filme um pouco assustador, né? Se tu for cagona que nem eu, é melhor nem assistir, não. Mas é muito interessante pra explicar sobre a relação do medo. O medo muitas vezes é algo que nem existe. Simplesmente é fruto de uma ansiedade. Sabe o que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo como se fosse assim, não sei se vocês já viram esse meme, mas é um Bob Esponja. E nele tem umas algemas. Nas mãos do Bob Esponja. E, tipo, as algemas estão muito folgadas. Ele simplesmente pode se soltar, mas continua lá, entendeu? E, tipo assim. Ó, tá vendo essa pulseira? Tá bem folgadinha, né? Posso, tipo, soltar assim, sabe? Digamos isso. É mais ou menos isso. É como se, tipo, tu tá alimentando um medo, um problema que muitas vezes nem existe. Que tu pode se soltar disso. Parece muito com a carta 8 de espadas, que fala justamente sobre isso. Você tá vendado, mas está, tipo, com a mão solta. Você simplesmente pode tirar a venda e ver, né? Só que muitas vezes. Será que é isso? Não, acho que não. Porque aqui o chicote fala sobre, tipo, algo, uma mania do cotidiano aqui, ó. Mania do cotidiano que você faz repetidas vezes, que muitas vezes ele faz mal, ele causa mais medo. Mas ó, como se você tivesse potencial de sair dessa. 4 fases da lua. Chicote, fala sobre chave. Ninguém consegue chicotear a cobra, gente. Oxi, que loucura, eu não sei porque eu tô falando isso. Ninguém consegue chicotear uma cobra. Bob Goods, não sei porquê, mas me deu vontade de falar Bob Goods, mas tá. Chicote. Calma, tô tentando entender isso aqui. Chicote fala sobre autocrítica, chave, potencial, construção, cola, blá blá. Aqui tem muita questão de você adiar algo que dá pra você também resolver agora, entendeu? Procrastinação. Eu acho que tem isso aqui também. Tipo, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Aqui tem muito fuga disso, fuga da realidade, 8 de copas. Não, 8 de copas não fala, né, necessariamente de fuga da realidade. Fala sobre fuga de algo que você construiu, mas desistiu. Então aqui tem, como se você, é como se aparecesse um problema pra você e você saísse de uma situação só porque esse problema apareceu e é como se você dissesse, ah, não tem jeito. Mas aqui te pede para ter mais determinação e força em relação a algo. Ixi, não sei porque eu tô me tremendo nessa parte. Eu acho que é porque tá muito tensa a minha mão assim. Enfim. Então, assim, aqui a questão é vezes que você acaba adiando algo estruturado para a sua vida. Vou citar um exemplo. Vamos supor que você quer passar em um concurso público. Só que você tentou uma vez e não deu certo. E você não tem aquela disciplina que você tinha antes. Porque você sente que não vai dar certo. Por quê? Por que você sente que não vai dar certo? Porque você tem medo de falhar. Aqui o teu medo oscila. De tipo, eu quero, mas eu tenho medo. Porque eu tenho medo de falhar.
Tenho medo de não conseguir. Mas se você desistir, você ficar se enrolando, se procrastinando, você não vai conseguir mesmo, meu bem. Aqui tem algo de você ter determinação de resolver seus problemas, que muitas vezes são problemas pequenos que você pode cuidar com disciplina e constância, mas que você acaba deixando de lado essa disciplina e constância e continuar alimentando o medo e repetindo novamente aquela ideia de não vou conseguir, eu vou falhar. Eu estava refletindo ultimamente que para você crescer na vida, muitas vezes você tem que perder o medo de fracassar. Porque é como se fracassar, falhar, fosse algo, digamos assim, normal no nosso processo de ter uma conquista em algo. Então, vou citar um exemplo de comparação que pode ter aqui na mesa também. Muitas vezes, vamos supor que uma pessoa conhecida sua conseguiu um carro bem abaloso. E você não conseguiu o carro. Então você pega, porque você ainda tipo tá trabalhando e o salário é pouco e às vezes nem recebe, não recebe. Então assim, aí você pega e se compara, poxa, fulano da mesma idade que eu conseguiu já um carro e eu tô aqui. Só que todo mundo tem seu processo. Todo mundo tá em crescimento. E você tem o seu crescimento e o seu tempo. E aquela pessoa conhecida sua tem o seu próprio crescimento e o seu próprio tempo. Então, meu bem, você tem que respeitar o seu próprio tempo. Tá me entendendo? Mas fulano que eu conheço é muito evoluído na vida. Tipo, tem uma família, já tem uma casa própria, já tem tudo. E eu não tenho nada, praticamente. Moro com minha mãe e, tipo, ainda tô num trabalho que eu nem quero. Aquela pessoa também tá numa situação difícil da vida. Só que muitas vezes as pessoas só mostram o lado bom que tá da vida delas. Elas não mostram o lado que as coisas estão difíceis. As pessoas mostram o que quer e não o que não quer. As pessoas não mostram o lado podre, o lado da confusão, o lado que deixam elas inseguras. Então, não compare o seu processo com o processo de outras pessoas, porque você tem seu próprio tempo, assim como a pessoa tem. Por exemplo, a pessoa, não, calma. A pessoa tem uma vida já estruturada, né? Casa, filhos, carro. Só que ela tem problema com ansiedade. Ela tem problema com ansiedade. Já você tem, já você é calmo. Você não tem tanto problema com ansiedade, é um exemplo. E entende que vocês são duas pessoas diferentes. A pessoa tem mesmo que ela tenha a vida estruturada, ela tem esse problema da saúde mental para superar. Você não. Mas você tem outro problema para superar, que é a vida, crescer na vida. Então, tudo é um crescimento e todo mundo enfrenta problemas. Então, ou seja, muitas vezes você é evoluir de algo, muito evoluir de algo que a pessoa não é. Mesmo que você não tenha as coisas materiais que a pessoa tem, você pode ser evoluído em algo que muitas vezes a pessoa não é. Entendeu? Então, todo mundo tem seu processo, todo mundo tem suas qualidades, todo mundo tem sua característica. Não é legal você se comparar com as outras pessoas em respeito a si mesmo. Vamos se respeitar, tá? Também não vamos comparar filho dos outros com seu ninguém, não, tá? Tem mãe que é assim, né? De tipo, licença. Tem mãe que o filho, por exemplo, tira 9, mas compara o filho do outro com, fulano tirou 10. Não faça isso, tá? Porque isso pode criar na criança uma insegurança muito pequena que quando crescer vai aumentando cada vez mais o monstro. O monstro, no caso, é o medo, a insegurança. Então, para você ter um filho seguro, emocionalmente confiante de si,
mesmo que ele não esteja muito bem na escola, mas motive ele, motive ele, não compare ele. Porque comparar o filho ou qualquer outra pessoa assim pode causar uma insegurança em uma ferida. Então, o conselho, né, o que eu tenho para falar aqui também nessa relação de filho é que não compare o seu filho com o filho de outra pessoa, assim como não compare o seu marido ou sua esposa com outra pessoa, entendeu? Tipo, o esposo da fulana conserta isso, faz isso e você fica aí, entendeu? Aqui você tem que pegar e motivar a pessoa. Eu entendo que às vezes o homem é chato, né? Tipo, você manda fazer alguma coisa e o cara não faz, ou coisa chata, né? Mas você pode pegar. Tem um meme que eu vi, que tá rolando muito na internet, que era pegar, montar um cara, né? Na inteligência artificial, botar um cara sem camisa na casa, na inteligência artificial, tá? No chat GPT. E dizer, olha, eu já chamei o cara pra consertar aqui, viu? E o esposo pegava e ficava morrendo de ciúme, né? Tipo, como é que tu bota um cara sem camisa na nossa casa? Como assim? Sendo que era inteligência artificial. Acho que vocês já viram esse meme, é bem famoso, né? Essa trend, assim. Eu acho que é assim que se chama. Então, isso dava uma motivada no cara, né? O cara chegava correndo, né? E, se eu não me engano, tinha vezes que ele até consertava o problema. Então, aqui tem algo aqui, assim, não compare o seu ente querido com outra pessoa que você acha que é melhor que ele. Caso ele seja ruim em alguma situação, em algum problema, em qualquer situação da vida do cotidiano, você motive ele para se tornar melhor, sabe? Mas não motive para comparar, porque isso corrói o relacionamento de vocês. Eu falo isso falando na relação de mulher para homem porque acredito que seja mais comum. Mas eu posso estar dizendo também falando sobre homem, não compare sua mulher com a mulher do seu amigo, né? Que pega é porque ela cozinha, ela faz isso e não reclama, ela não reclama tanto. Cara, não faça isso, que coisa chata, né? Vamos manter a calma. Tenha um diálogo com o seu esposo, sei lá quem, com quem você já relaciona, e diga, olha, eu não gosto quando tu reclama muito assim, sabe? Se você acha que eu tô ruim nisso, eu vou melhorar. Entende? Tudo se resolve aqui no diálogo. Nem saiu os pássaros aqui, mas é, tudo se resolve na base do. A carta aqui, ela fala sobre comunicação. Comunicação. Nossa, dito e feito. Jardim aqui, ó. Comparação. 8 de espadas. Não compare. Nossa, nossa, nossa. Nossa, eu falando da cegonha no início do vídeo. Apareceu a cegonha aqui. Enfim, não gosto de catucar muito essas partes não do deck, não. Enfim. Deixa eu ver se eu percebo mais alguma coisa. Eu vou tirar no outro baralho. Pra gente ver se tem algum conselho, algum recado pra nós, né? Porque eu também sou um ser humano que falho e, e cometo erros, né? Então, assim, isso é pro meu crescimento também. Tô aprendendo junto com vocês. Licença, tá, gente? Vou embaralhar as cartas aqui. O que temos para falar para as opções? O que temos para falar para o pessoal que está me assistindo? O que tenho que falar para o pessoal que está me assistindo?
Ah, já tô entendendo. Nossa, já é 10 horas. Aqui é 10 horas da manhã. Dá pra perceber, né? Porque tá meio claro assim. Claro de sol, né? Já é 10 horas mesmo. É 10 horas já. Nossa, tenho que correr. Enfim, gente, correr com as obrigações que dá pra fazer, né? Eu falando comigo mesmo, tá, gente? Eu não tô falando com vocês, não. Enfim, agora eu vou falar com vocês. Esses são meus pensamentos em voz alta, que loucura. Tá. Meu Deus, gente, não sei de onde parou de gravar. Mas enfim, eu vou falar sobre o ciclo de paus. Memória cheia, gente. Tá uma loucura esse celular. Eita, soprando o microfone. Cinco de paus é uma carta que fala sobre brigas, intrigas. Só que nesse contexto aqui do que eu tô falando pra vocês, eu posso entender o cinco de paus como uma comparação que muitas vezes causa intriga, entende? Você é oito de espadas, oito de copas. Muitas vezes a tal da comparação, novamente, que estão enfatizando aqui nas cartas, a comparação que vai sendo alimentada constantemente, diariamente, pode alimentar um sentimento de briga e até mesmo de sair de um relacionamento ou de mudar a dinâmica de um relacionamento. Mas meu filho, Esther, eu não tenho como terminar com meu filho, é meu sangue. Mas a dinâmica do relacionamento de vocês pode mudar, por exemplo. Ele não pode falar as coisas como falava antes. Pode mudar a forma que age contigo. Enfim, é isso, né? É isso que pode acontecer. 9 de copas. 2 de espadas. O conflito entre o que é real e o que não é real. É isso que vocês estão querendo me mostrar aqui. 3 de paus fala sobre remexa sua bunda e vai atrás. É muito engraçado como eu interpreto as cartas. Minha cabeça é uma loucura. Loucura. Tô falando de loucura agora aqui. 10 de copas aqui também. Acho que isso aqui é um novo conselho. Nada a ver isso, mas vamos dar o louco na vida? O que é que acontece? Eu vou contar uma dinâmica pra vocês. Minha mãe, quando teve meu irmão, ela tava no. Acho que é puerpério, eu acho, né? Que se fala, depois do parto. Enfim, e eu era criança na época, então eu não poderia fazer muita coisa pra ajudar, digamos. E assim, muitas vezes. Não é puerpério, não. Era quando, tipo, meu irmão tava um bebezinho assim. E. Então eu espalhava brinquedo pra lá, fazia coisa pra cá. Era um monte de coisa que tinha pra fazer, né? De criança, brincar. E, sabe, né? Casa com duas crianças é o ó, né? Porque tem muita coisa pra fazer, muita coisa. A pessoa fica maluca, né? Quer manter a casa em ordem. Minha filha, vamos dar o louco. Que nem minha mãe deu. Mamãe teve um momento que ela pegou e disse assim: se eu ficar limpando casa o tempo inteiro, eu vou endoidar. Então deixa como tá mesmo bagunçado. Até porque não tem como, gente. Uma casa com duas crianças, manter tudo em ordem o tempo inteiro é muito difícil. Criança é a própria bagunça. Então vai bagunçar mesmo, é normal. Criança. Que nem uma casa com muitas pessoas. Uma casa com muitas pessoas é muito difícil. Todo dia essa casa tá organizada. Porque é casa de muitas pessoas. Sabe? Então, tipo assim, vai ter dias que a casa não vai estar organizada. Então não se mate para ter coisas organizadas o tempo inteiro. Às vezes você tem que dar o louco mesmo. Dá o louco, seja maluca. Vá, passa um batom, ou sei lá, homem. Como é que é homem?
Geralmente homem não se preocupa com essas coisas, né? Homem tá meio dane-se pra isso, né? Mas caso tu seja assim, rapaz, ou homem, sei lá quem, passa um perfume aí. e, e dá o louco, gente. Vai sair, vai tomar alguma coisa. Vai se divertir um pouquinho. Porque às vezes a cabeça tá tão tensa que nem consegue raciocinar direito, sabe? Então, aqui temos a sequência novamente, 888. Temos, 444. Número 3 de novo aparecendo. 2 não. A gente foi atender uma ligação. Meu Deus. Vocês têm uma cartomante muito ocupada. Voltando pra realidade do real aqui agora. Três de paus. Temos um fumante aqui? Por que viu a dinâmica de fumante aqui? Se bem que tem a carta das nuvens ali, mas eu acabei captando alguém que é fumante. Ou que já foi fumante. Vamos cuidar dos pulmões, meu bem. Vamos cuidar do pulmão pra gente viver. Oxe, não quer viver? Tu não quer viver. A vida é tão bela, rapaz, pra tu não querer viver. Pare com isso, rapaz. Vamos viver. A vida tem problemas, mas a vida sem problemas seria um tédio. Eu sei que é um saco dizer isso, né? Porque eu queria que meus problemas evaporassem. Mas eu acho que ao mesmo tempo que eu queria que meus problemas evaporassem, eu queria que meus problemas ficassem um pouquinho pra me fazer uma pessoa mais forte e crescer bastante. Ai, ai. Aqui tem uma questão de conflito. Conflito com isso já falei, né? Sobre manter tudo em ordem. Não vamos manter tudo em ordem. Vamos dar o louco. Vamos ser loucas. Vamos jogar tudo pra cima. Mas, assim, pra cima com responsabilidade, tá? Nem, não vamos dar tanto louco assim, né? Porque a gente tem coisas que é preciso ser feito de fato. Mas aqui é importante que a gente se cuide da nossa saúde emocional. Manter tudo em ordem, muitas vezes não é manter tudo em ordem. Muitas vezes bagunça a nossa mente. De tipo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Aqui tem muita questão de conflito por equilibrar um monte de coisa ao mesmo tempo. Um conflito por equilibrar um monte de coisa ao mesmo tempo. Às vezes, ó, você tem que ser que nem quatro de espadas. Quatro de espadas no tarô tradicional é um cara deitado na cama, digamos assim, na cama, eu acho. E ele tá olhando pro teto, por nada. Às vezes você tem que se comportar como um quatro de espadas. Quatro de espadas, é claro, que é uma carta que fala sobre reflexão. Que é o que a gente está fazendo aqui, né? Refletindo sobre coisas da vida. Três de paus. Aqui tem outra questão também. Peraí, deixa eu dar só uma separada aqui para não confundir muito. Para eu. Três de paus fala sobre. Sim, tô entendendo. O que é que acontece? Três de paus é uma carta que muitas vezes fala sobre a gente tomar atitude em relação a algo. Aqui é uma carta que eu vou falar novamente por um montinho de procrastinação. Que pega e diz, vou fazer isso amanhã. Não dá pra fazer isso não. Procrastinação também, gente, faz parceria com medo de fracassar. Eu vou compartilhar algo pessoal aqui em que eu tenho dificuldade em questão do meu nervosismo. Muitas vezes em uma apresentação, em qualquer coisa assim importante, processo seletivo, eu fico muito nervosa. Então, eu queria saber o motivo do meu nervosismo. O porquê que eu fico tão nervosa. Eu tirei nas cartas e as pessoas têm um tabu, né, de tirar a carta pra si mesmo. Mas eu aprendi a tirar a carta assim, gente. E olha onde eu tô, né? Mas enfim, vamos manter foco no agora. E eu tirei nas cartas e as cartas me esclareceram que o meu problema
é que eu tenho medo de errar e tenho medo de fracassar. Por eu ter feito vários processos seletivos e não ter, digamos assim, passado, eu fico com medo de tentar de novo e acabar fracassando. Aí por isso que eu quero tentar outra coisa, porque eu tenho medo de fracassar. Só que o baralho me alertou dizendo que eu estou no tempo certo, eu estou crescendo no meu tempo, eu estou crescendo. Então, muitas vezes é normal que eu fale em um processo seletivo, eu erre em uma fala minha, porque eu estou aprendendo com a vida, eu ainda sou jovem. Então, eu posso fazer muitas coisas que eu me arrependa um dia ou algo assim do tipo. Mas é a vida, gente, eu tô crescendo. E mesmo que você seja um velho de 90 anos, eu acredito que você tá vivo, né? Então você tá crescendo também, né? Tá finalizando, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, né? Então tá crescendo, gente, tá crescendo, tá em crescimento. Então, você, o que atrapalha, digamos assim, resumidamente, o que atrapalha o meu processo é o meu nervosismo. Meu nervosismo tem origem do medo de fracassar. Então, eu tô aprendendo na minha vida a fracassar, de fato. Para eu perder meu nervosismo e conseguir fazer as minhas coisas direitinho, eu tô tentando perder o medo de fracassar. Então, eu tento dizer coisas tipo, tá tudo bem eu errar. Eu tô crescendo e estou no meu tempo certo. O mundo em que a gente vive faz com que a gente pense que a gente está atrasado, sabe? Principalmente pra gente que é jovem, as pessoas dizem que tá atrasado, tá isso, tá aquilo. Só que você não tá atrasado, você tá no seu tempo, sabe? E a gente tem que respeitar o nosso tempo. O mundo que a gente vive sempre preza para que a gente sempre produza e pra gente, quando a gente está em constante produção, o mundo faz acreditar que a gente está atrasado. Sendo que a gente não está atrasado, a gente está no nosso tempo. A gente tem que respeitar o nosso tempo. Eu sei que é difícil, às vezes o mundo nos obriga a nos adaptar ao próprio tempo dele, mas a gente não pode. A gente tem que se respeitar também um pouquinho, entendeu? Eu sei que muitas vezes a vida nos obriga a dar um passo mais à frente, né? Mas entre, se você puder escolher entre se permitir fracassar um pouco para crescer melhor do que dar um pulo avante loucamente e sentir que errou em algo, prefira fracassar, porque pelo menos você consegue dar um crescimento pessoal para você. Vou repetir novamente, eu repeti isso em uma tiragem uma vez, agora eu não lembro qual, em que muitas vezes a gente quando morre, a gente não leva nada. A única coisa que a gente vai levar é o que a gente fez na Terra e o que a gente deixou de fazer. E que é a nossa memória. A gente vai levar só a memória e as lembranças da Terra. A gente não vai levar nada. Então, coisas materiais não são tão importantes assim. É verdade. Tem uma ordem religiosa de monges, se eu não me engano, que é, se eu não me engano, é a ordem de São Francisco, eu acho. Que são padres, eu acredito, gente, que, mas eu sei que isso é real. Que eles não procuram muito fazer, digamos assim, renovações nas igrejas deles, digamos assim, de reformas, sabe? As reformas, as cadeiras, o altar, é tudo feito da maneira mais simples possível. Porque eles não visam a questão material de eu quero ter esse negócio de ouro aqui, aqui. Eles visam a simplicidade. Então, assim, dinheiro não é tudo. Dinheiro só é tudo porque a gente tá vivo aqui.
Mas quando a gente morrer, a gente não vai levar o dinheiro. A gente não vai levar nem o Pix. Então, vamos manter a calma um pouquinho, porque nem tudo é dinheiro. E se ser feliz, se sentir realizado, tá? Aqui tem pessoas também que precisam refletir em certas atitudes que, em vez de fazer elas crescer, tá fazendo elas voltar atrás, regressar praticamente. Muitas vezes regresso não é algo que faz bem pra gente, tá? Tem atitudes suas que lhe atrasa, que por exemplo é a procrastinação aqui. Então assim, você tem que refletir no que é melhor para você e no que você tem que se sacrificar para alcançar uma realização emocional de abundância. O que você tem que se sacrificar para chegar no 10 de copas. O louco muitas vezes também fala sobre irresponsabilidade. Você ficar procrastinando, adiando sua conquista, sua vitória, é você procrastinar. Mesmo que, Esté, eu tenho medo disso, eu tenho medo de falhar. Não tenha medo de falhar, meu bem, você está crescendo. Não tenha, se dedique, dê seu melhor em tudo, até alcançar aquilo que você quer. Se você não alcançou, tente de novo. Se você errou de novo, tente novamente. Ah, Esté, tá tudo errado, tá dando tudo errado. Então, vamos refletir, tá no caminho certo mesmo? Se seu coração disser sim, é porque está tudo dando certo. Tá meio confuso isso. Vou explicar de uma forma melhor. O que eu acredito, no que eu acredito, é que Deus fez para onde deveria ir, entende? Então, tipo assim, Deus quando fez os seres humanos, ele sabe, o ser humano, ele, digamos assim, sabia para onde deveria ir. Eva sabia, digamos assim, sentia no seu coração. Ela poderia não ter na ideia na cabeça, mas ela sentia no coração para onde deveria ir. Assim como Adão também sentia. Quando houve a queda, né, dos seres humanos, quando, digamos assim, a Eva comeu o fruto proibido, digamos assim, tudo ficou muito confuso. A humanidade se afastou mais de Deus. E a confusão não é só externa de guerras e lutas, mas a luta é interna. É a luta do dois de espadas, do conflito. Então, muitas vezes, o conflito da nossa mente impede da gente enxergar com clareza para onde, que caminho a gente deveria ir. Então, o que isso tem a ver, Esther, com minha confusão do que eu deveria fazer, já que isso não está dando certo? Você tem que se reavaliar, meu bem. Você tem que dizer o que é melhor para mim, o que eu tenho que fazer. Eu acredito que, resumidamente, se conhecer. Você tem que se conhecer para clarear, para tirar as nuvens do seu coração, para que sua mente consiga enxergar de uma maneira mais clara possível. Eu acredito que a mente e o coração não devem andar separados. Devem andar juntos. Seu coração tem que sentir felicidade. E sua mente tem que ver lógica nisso. Os dois têm que estar unidos. E os dois unidos para fazer uma escolha, pode ter certeza que é a escolha mais bem feita do mundo. Então, se você sentir, eu acho que as coisas na minha vida não estão muito dando certo, não. Se você sentir. Mas tem que ser um sentir mesmo. Não pode ser ansiedade. A ansiedade muitas vezes é a nuvem que cobre a clareza. Mas você tem que se manter calma. Vamos meditar. Utilize o poder da sua mente. Você está expandindo, pensando ilimitado. Ai, ai. Deixa eu ver se eu enxergo mais alguma coisa aqui, gente.
Nossa, aqui tem muitos temas. Eu não sabia que ia vir tantos temas assim na mesa. Ai. Tá. Resumidamente, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa temática desse vídeo, né? E eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Muito obrigada, gente, por estarem comigo aqui até o final dessa longa reflexão. Peraí. Gente, peraí que eu acho que eu tenho mais outra coisa pra fazer. Deixa eu tentando lembrar. Eu acho que eu vou pegar um conselho pra vocês. Vou usar o livro como forma de conselho. Só um momento, eu vou pegar ele. Conselho para os meus telespectadores que estão me assistindo. Conselho. Primeira página grifada que eu achar, eu vou ler. Epa, já passou. Página grifada. Oh, eu acho que aqui é grifado. Uma frase bem filosófica aqui pra vocês. Todos os acontecimentos têm uma razão. Vou especificar essa frase. O que acontece? Muitas vezes eu vou falar da minha vida, assim, porque é mais fácil de tu entender e eu entender. Muitas vezes a gente passa por momentos difíceis na vida que a gente não entende agora, mas no futuro a gente entende. Eu passei por momentos complicados na minha vida que no momento passado eu pensava, poxa, por que eu tô passando por isso? Eu sou uma pessoa tão boa, eu não faço nada de errado, então por que eu tô passando por isso? Eu sou uma pessoa tão boa, assim, né? Eu não sou perfeita não, mas eu não sou tão ruim assim também não. Mas aí, hoje em dia eu entendo por que eu passei por aquela situação, sabe? Eu penso, graças a essa situação, eu me tornei uma pessoa mais madura. Madura muito jovem, sim, né? Mas pelo menos mais madura. E hoje eu entendo porque eu passei por aquela situação. Hoje eu entendo tudo. Então, assim, por exemplo, vamos dizer que você tá tentando por exemplo, tu tá tentando há muito tempo um certo processo seletivo e tu não passou. Mas quando tu passar, tu vai pensar, poxa, graças a esse meu treinamento para passar um processo seletivo, hoje eu sou uma pessoa mais forte. Hoje eu sou uma pessoa que tem muito conhecimento, graças os estudos que eu fiz. Então, assim, resumidamente, todos os acontecimentos sempre têm uma razão. Essa frase combina com a nossa reflexão de hoje. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ela tá pintada de rosa bem fraquinho. Mas ela está aqui. Aqui, ó. Aí, deixa eu ver. Aqui. Ela está aqui. Gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Oxi, tem mais outro rosa aqui? Deixa eu ver. Não, é isso. Não vou ler mais nada, não. Gente, essa foi a reflexão de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Muito obrigada por estarem comigo aqui até o final. E é isso, gente. Tchau, tchau.